Antes de assistir esse corte do Badola, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser fazer parte da nossa comunidade, seja membro do canal, tem o link aqui na descrição do vídeo. Olha, realmente, eu estou impressionado com quanto você entrou no detalhe e a gente está indo em 1939, né? É um problema, né? Então, a venda para o público começou em 47, em 48, o Benpom, que dizem que inventou a Kombi, eu não concordo com isso, mas isso é um assunto para outro dia, para falar de Kombi, né? É um assunto para depois, né? Então, o Benpom era o importador de carros para a Holanda. Então, o primeiro lote de carros exportados foi para a Holanda. Mas o carro era um lixo. Durante a guerra, os carros eram fornecidos para as forças de ocupação. E muitos deles, quer dizer, basicamente, a fábrica só subsistiu por causa de um rapaz de 29 anos, chamado Coronel Ivan Hearst, da Força Real, do Destacamento Real Mecânico Elétrico das Forças Armadas Inglesas. O cara era o que a gente pode chamar, pode falar palavrão? Pode. Ele era o que se chama de porra louca. Se há governo, eu sou contra. Porque a fábrica estava decidido desmontar. Era tão arrasada que o custo era tão alto para restaurar que demole essa porcaria. Tábula rasa. Ele falou, não, eu vou fazer o carro. Esse destacamento do exército inglês era germanófilo na parte técnica. Eles iam às exposições mecânicas e de automóveis alemães. Os militares vinham para aprender, para olhar, para discutir. E eles sabiam o valor desse carrinho. Então, ele, contra as ordens expressas de demolir a fábrica, começou a recuperar. A fabricação começou, grandes áreas da fábrica estavam sem teto. O pessoal trabalhava embaixo de chuva. E a primeira coisa que ele conseguiu foi um contrato de 20 mil carros para as forças de ocupação. E aí deu gás. E aí alguns carros acabaram na Inglaterra. Mas olha que história maluca isso, né? O carro que foi feito para o Terceiro Reich teve poucas unidades, né? Que foi e muito mais para as forças de ocupação no fim da guerra, né? Muito mais. Que coisa até irônica, né? É absurdo. E também tinha um departamento de consertar carro trombado. Então eles restauravam, recuperavam. Mas chegaram alguns carros na Inglaterra. A cola que eles usavam para colar as partes lá era de peixe. Aquilo fedia. Cola de peixe? Era um fedor fantástico. Para colar as forrações internas do carro, assim? Era uma cola de peixe. E você sabe aonde surgiu o primeiro clube de Fusca do mundo? Na Inglaterra. Para se ajudar. O que eu faço com isso? O que eu vou fazer? Para tirar essa fedentina aqui, o que você usa? Porcaria seja usar. Eu uso bom ar, eu uso maçã. Foi assim que a primeira providência que foi feita, quando terminou a guerra, foi tentar fazer o carro usável. Aí veio o modelo exportação. Para-choque cromado, calota cromada e cola sintética, uma fedentina menor, né? Coitado do Fusca, falando mal dele, mas o que eu vou fazer? É história, vida, né? É história. Todo começo é difícil. Então, o Ivan Hearst, os ingleses, a eles se deve o fato de ter existido o Fusca. Se não fosse isso, não existiria. Se não fosse o inglês, o Fusca não teria existido. Se não fosse que coisa o mais exército irônica. real
Sua Majestade Inglesa não teria Fusca. Nossa, não fazia ideia dessa história. Muito legal. Bom, agora eu acho que a gente, assim, foi por alto, né? E eu acho que assim, né? Só fazendo uma análise, a gente comentou nesse começo todo da história, essa ligação do carro com o Führer, com o Terceiro Reich e tal, mas se ele não ficou com esse estigma, foi porque depois ele foi abraçado pelas forças de ocupação e deixou de ser. Por mais que a origem tinha sido lá, acabou virando um carro que já não era mais tão ligado a essa imagem do Reich, né? O Fusca conquistou o seu lugar no mundo como algo independente do seu passado. O Fusca, por onde passou, ele trouxe alegria, progresso. O Fusca deu alimento a milhares de famílias pelo mundo inteiro. Então, ele conquistou o direito de se distanciar. Por isso que me dá muita tristeza quando o pessoal coloca comentários dizendo carro nazista, não sei o que mais. Tem a origem, eu não escondo a origem, eu não escondo nem os símbolos, não escondo nem que houve trabalho. Mas ele tracionou, ele só foi para público depois que acabou a guerra, né? Só foi vendido ao público. Só depois que acabou a guerra e só depois que entrou uma pessoa importante na jogada, chamado Nordhoff, que foi o grande CEO da Volkswagen até sua morte. E essa parte está ligada agora à vinda do Fusca ao Brasil. Em janeiro de 1948, o Nordhoff foi contratado pela Volkswagen. Ele era oriundo da Opel. A Opel, o que é? Chevrolet. A Opel é o braço alemão da Chevrolet. Até recentemente era, né? Agora virou PSA e Stellantis, né? Mas até 3, 4 anos atrás era GM. Tem razão. Mas eu estou falando em termos históricos. Eu estou falando lá. Eu ainda estou em 1948. Eu tinha 1 ano de idade. Pô, espera aí. Eu era mocinho. Eu não falava. Então, faltava 1 ano para falar ainda. Faltava 1 ano para falar. Então, Nordhoff, ele falava inglês perfeitamente, ele tinha um treinamento basicamente ligado à proficiência da venda do automóvel de maneira correta. No futuro, quando ele já começou a exportar, ele não deixava ir carro para país nenhum que não tivesse uma estrutura mínima de suporte de peças e mecânica. Tinha que ter um campo de pouso para não ter um acidente quando o cara comprasse o carro. Quando ele entrou, ele mudou para lá, na sala ao lado do gabinete dele, ele colocou uma cama de campanha, morou 6 meses na fábrica. Dentro da fábrica. E ele, a gente sempre diz que ele foi o grande mago. Que fez de um carro que ele não acreditava no carro, mas ele fez o carro mais vendido do mundo. Ele conseguiu fazer daquele carro que ele não acreditava o Fusca que a gente conhece. E ele fez de uma fábrica em ruínas a maior fábrica de automóveis da Europa da época. E uma coisa que se diz que ele nunca levantou a voz para nenhum funcionário. Os funcionários o atendiam pela ascendência pessoal. Que você, como profissional, você sabe que tem o poder de posição, o poder técnico e o poder pessoal. Ele tinha uma liderança pessoal sobre... Ele tinha os 3. Ele tinha os 3. Predominantemente pessoal. Quer dizer, qual é o poder técnico? O cara conhece a tecnologia e não conta para ninguém e vira chefe.
Qual é o poder de posição? O cara fala, aqui eu sou chefe. E qual é o poder pessoal? O cara não fala nada. As pessoas o seguem. Fazem o que ele quer por respeito a ele. E é desse período também o Schulzwenk. O Nothoff e o Schulzwenk foram irmãos de sangue. O que é isso? Aí nós temos que entrar alguns rituais do exército alemão na época. E também de algumas confrarias chamadas Burschenschaften, que as pessoas tinham que lutar com florete até que deles seja tirado o sangue. Uma luta para valer. Um corte, alguma coisa. Tanto que naquela época muita gente tinha cicatriz. E se orgulhavam da cicatriz, porque aquela cicatriz mostrava que ele tinha entrado com louvor naquele grupo. Os dois eram irmãos de sangue. Os dois, nessa situação, os dois dividiram trincheira na guerra. Por isso que o Schulzwenk fez muitas coisas aqui que o Nothoff não queria que fizesse, mas ele fez. Uma delas, fabricar o Fusca. O Nothoff queria fabricar só a Kombi e continuar com CKD no Fusca, para fomentar a indústria de Wolfsburg.